Jesus é o Senhor. Amém, amados irmãos. Estamos aqui novamente compartilhando com os irmãos a palavra de Deus através da leitura desse livro, Alimento Diário, com o título Herdeiros de Deus. Hoje vamos compartilhar com os amados irmãos a mensagem 2 desse livro, que tem como título Melquisedeque, sacerdócio perfeito e celestial, baseado no livro de Hebreus. Essa palavra, ela é uma palavra de suma importância em nossas vidas. Como podemos ver no decorrer dessas mensagens que desfrutamos com os irmãos, também através da mensagem da semana passada com o irmão Dema, falando a respeito do Espírito Eterno, esse Espírito maravilhoso que inclui toda a divindade de Deus, esse Espírito que foi colocado na eternidade e ele não tem variação nem sombra de mudança, desde a fundação do mundo, da eternidade passada, também da eternidade futura, também é o Espírito que está presente conosco hoje. Irmãos, isso é maravilhoso. Quando lemos, por exemplo, o livro de Isaías, capítulo 57, o versículo 15, ele diz assim: assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo, habito no alto e santo lugar, mas habito também com os de coração contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Louvado seja o Senhor. Esse Espírito, irmãos, maravilhoso, esse Espírito da eternidade, esse Espírito Santo, irmãos, isso é precioso. Hoje, quando vivemos a vida da igreja, irmãos, essa semana foi uma semana de muito buscar o Senhor. Porque essa palavra sobre Melquisedeque, sobre o seu sacerdócio perfeito, a gente olha também a respeito do livro de Hebreus, que é um livro que as pessoas não têm ao certo a autoria desse livro, se foi Paulo que escreveu ou quem foi que escreveu. Então, como é uma palavra de algo nova, uma revelação maravilhosa que o Senhor tem dado para nós através do irmão Pedro Dong, irmãos, é uma palavra de muito peso para nós falarmos para os irmãos. O Senhor conhece, irmãos, o meu coração e o que eu queria passar para os irmãos nessa palavra. As semanas anteriores eu compartilhei com os irmãos sobre essa visão maravilhosa do Senhor nos introduzir na glória. Nós compartilhamos com os irmãos baseado inclusive no capítulo 17 do livro de João, onde ele mostra que o desejo de Deus é nos tornar um com o Pai. Mas, amados irmãos, precisamos perceber várias coisas durante esse decorrer dessa mensagem. Quando lemos, por exemplo, o capítulo 5 de Apocalipse, por exemplo, o seu versículo 6, ele tem algo que precisa começar a impactar as nossas vidas. Quando lemos o livro de Apocalipse, Senhor Jesus, ele fala o seguinte: então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciões de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são 7 espíritos do Deus enviado por toda a terra. Olha, amados irmãos, aqui fala de um cordeiro como tendo sido morto. Como se ele tivesse sido morto àquela hora. Como se tivesse sido morto naquele momento. Mas nós sabemos que aqui se refere ao nosso Senhor Jesus, que foi oferecido como sacrifício vivo pelos nossos pecados há muito tempo antes de ser escrito o livro de Apocalipse. E isso já começa a nos impactar, já começa a mostrar para nós algo maravilhoso.
já começa a mostrar para nós que o plano de Deus é algo muito mais elevado do que o que a nossa mente humana natural ela consegue entender e consegue compreender. Através da leitura dessa palavra hoje, amados irmãos, eu espero que a gente consiga extrair vida dessa palavra e compreender o que os irmãos querem verdadeiramente mostrar para nós. Que esse Cristo maravilhoso, ele foi dado para nós desde a eternidade passada. Ele foi como cordeiro antes da fundação do mundo. Antes que o mundo pudesse existir, ele já tinha se oferecido por mim e por você. Irmãos, isso é maravilhoso demais. Ó Senhor Jesus, quando lemos aqui, tem a experiência também no Alimento Diário, falando da experiência de Jó, por exemplo. Que isso me chama muita atenção, amados irmãos, porque eu tenho lido esse livro, Não Mais Eu, Mais Cristo. Compartilhei com os irmãos na mensagem anterior, e esse livro ele mostra 155 vezes Jó falando sobre ele mesmo, se justificando. E quando nós chegamos no capítulo 10 do livro de Jó, tem algo que os irmãos precisam ficar impressionados com isso. No livro de Jó, capítulo 10, ele começa a contender com o Senhor. O capítulo 10, versículo 5, ele fala para Deus o seguinte. Vamos ler a partir do versículo 4. Ele fala, tu tem olhos de carne? Acaso vê tu como vê o homem? São os teus dias como os dias do mortal? Ou são os teus anos como os anos de um homem? Para te informares da minha iniquidade e averiguares o meu pecado? Bem sabes tu que não sou culpado, todavia ninguém há que me livre da tua mão. Jó estava contendendo com Deus, como se Deus fosse uma pessoa que não conseguisse compreender as coisas que ele estava passando. E assim também, amados irmãos, nós durante muito tempo, talvez, pensamos que Jó pudesse estar certo. Porque realmente Deus estava no alto e sublime céu. Ele não conhecia, talvez, porque eu sou uma pessoa tão difícil de lidar, uma pessoa arrogante, que briga, que discute, que se acha melhor do que os outros. Talvez Deus não soubesse disso. Essa era a compreensão de Jó. Mas essas palavras que nós vamos falar para os irmãos, nós vamos compreender claramente que Deus sim já sabia o que era a condição do ser humano. Quando você vai, por exemplo, no livro de Gênesis, no capítulo 18, versículo 1 e o versículo 2, ele começa dizendo o seguinte: apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele estava sentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Levantou ele os olhos, e eis 3 homens de pé em frente dele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, prostrou-se em terra. Irmãos, olha que maravilha, olha que palavra profunda. No versículo 1 de Gênesis 18, diz que apareceu um homem. Mas no versículo 2 diz que eram 3. Ou melhor, no capítulo 18, 1, diz que o Senhor apareceu. E no versículo 2 diz que ele olhou e viu 3 pessoas. Irmãos, essa é a trindade divina. Esse é o Deus triuno que foi lançado para a eternidade, onde não há variação de tempo, nem sombra de mudança. Para Deus não há esse tempo que nós vemos hoje. Não há nada dessas coisas aqui terrenais. O que Deus quer mostrar e o que tem me impactado profundamente durante essas palavras é principalmente baseado no capítulo 17 de João, que nós compartilhamos com os irmãos, e eu queria encorajar os irmãos a ler novamente o versículo 24 do Evangelho de João. Senhor Jesus, João 17, 24, em que fala: Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo.
Está vendo aí, amados irmãos, quando nós falamos com os irmãos, ele já nos amou antes da fundação do mundo. E isso para nós tem uma grande relevância. Isso para nós tem algo maravilhoso. Isso era satisfatório para Deus. Porque quando Deus criou o homem, no entendimento de muitas pessoas, era como se Deus ele estivesse sozinho, como se Deus estivesse vivendo uma vida em que precisasse de alguém, e Deus então havia feito e criado o ser humano. Mas, irmãos, em Provérbios, capítulo 8, versículo 30, isso tira para nós todas as dúvidas quando lemos o capítulo 8 e o versículo 30 de Provérbios. O que diz? Abra sua Bíblia em casa e acompanhe comigo. Fala, então, eu estava com ele e era seu arquiteto. Dia após dia eu era suas delícias, folgando perante ele e em todo o tempo. Regozijando-me no meu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Irmãos, o filho vivia em perfeita harmonia com o pai. Como diz um irmão, Deus era feliz e não sabia. Deus resolveu criar o homem. Irmãos, que maravilha! Porque ao querer Deus criar o homem, o desejo de Deus era que o homem tivesse comunhão com Deus e vivesse com ele em glória. Mas esse homem desobedeceu a Deus. Esse homem viveu na terra por meio de sua vida mesquinha, da sua vida independente de Deus, fazendo o que bem lhe aprouve. Como hoje nós vemos diante dessa sociedade em que vivemos hoje, como as coisas se encaminham. Mas, irmãos, mesmo assim, Deus nos ama. Mesmo assim, Deus quer nos fazer vencedor. Mesmo assim, Deus quer nos amadurecer para que um dia possamos reinar com Ele no mundo que há de vir. Mas para isso, estamos aqui nessa terra hoje e precisamos olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé. E é essa palavra que vai nos encorajar. Ouvindo as palavras de Deus, ouvindo o que Deus tem falado para nós. Irmãos, nós mostramos para vocês que ele era antes da fundação do mundo, que ele se entregou por todos nós. Vimos mensagens maravilhosas a respeito do plano macroeconômico e microeconômico de Deus. Mas ainda levamos uma vida em que essa palavra não nos impacta da maneira que deveria nos impactar. E o que eu quero dizer com isso aos amados irmãos é que essa palavra de hoje, ela precisa te impactar. Porque nós temos agora um sumo sacerdote que pode se compadecer das nossas fraquezas. E esse sumo sacerdote, ele teve o título de Melquisedeque. Melquisedeque, o sacerdote pleno de Deus, o rei da paz, o rei de Salém. Aqui, amados irmãos, tem nessa Bíblia, eu estava fazendo a leitura bíblica dela hoje, e uma coisa me chamou bastante a atenção, que é o livro de Neemias. É a Bíblia King James atualizada. No versículo 6 do capítulo 9 de Neemias, fala: só tu és Yahvé, o Senhor. Criaste os céus e o universo com todos os seus elementos, a terra e tudo quanto nela existe, os mares e tudo quanto neles há. E tu concedestes o dom da vida a todos os seres, e os exércitos dos céus te adoram continuamente. Tu és Yahvé, ó Senhor eterno, o Deus que escolheu Arão e o tirou de Ur dos Caldeus, mudou o seu nome para Abraão, dando-lhe novo significado. O versículo que na realidade eu quero ler com os irmãos é esse. É o versículo 5, que fala o seguinte: e os levitas, Jesua, Cadmiel, Bani, as Abinéias
Serebias, Odias, Sebanias e Petaías conclamavam a população, exclamando: levantai-vos, bendizei a Yahvé, o eterno vosso Deus, que vive desde sempre e eternamente. Bendito seja o teu glorioso nome, a tua majestade está acima das maiores expressões de louvor. Só tu és Yahvé, ó Senhor, criaste os céus e o universo com todos os seus elementos, a terra e tudo quanto nela existe, os mares e tudo quanto neles há. E tu concedestes o dom da vida a todos os seres, e os exércitos dos céus te adoram continuamente. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, olha que maravilha. Senhor Jesus, muitas pessoas hoje pregam que se as coisas estão ruins, largue tudo para trás e vá em busca da sua felicidade. Mas, irmãos, não há felicidade sem a presença de Deus. Não há felicidade sem um ambiente de paz. Não há felicidade aonde Deus não habita. É uma felicidade momentânea, prazeres transitórios do pecado. São coisas carnais que não vão nos levar a reinar com o Senhor. Não vão nos levar a ser pessoas que desfrutam desse Cristo maravilhoso. Não vai nos levar a lugar algum. Porque aonde a verdadeira felicidade existe, é a esfera aonde Deus reina. E a esfera onde Deus reina é a esfera em que nós almejamos estar. Hoje esse mundo é governado por Satanás. As autoridades estão debaixo do governo de Satanás. Mas nós pertencemos a um governo celestial. Buscamos aqui satisfazer o coração de Deus. Através da leitura dessas palavras, nós podemos compreender o que Deus quer mostrar para o ser humano. O versículo, capítulo 13 de João, por exemplo, o capítulo 13 do Evangelho de João, versículo 34 e o versículo 35, ele nos diz o seguinte: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. Amados irmãos, esse amor é um amor perfeito. Esse amor é o amor ágape. É o amor completo de Deus. Não é o amor fraternal, não é o nosso amor humano. É o amor de Deus. Deus te ama e Deus me ama. E o que Deus requer de nós é que sejamos encontrados fiéis. Deus, ele tem, eu não sei bem se é a palavra mais correta, mas ele tem dispensado muito tempo em nos aperfeiçoar, em trabalhar a nossa natureza. Deus, ele tem nos dado palavras de revelação. Deus, ele tem mostrado para nós, irmãos, esse plano maravilhoso que ele já está na eternidade, que ele é o nosso Melquisedeque. Mais na frente vamos ver a respeito desse Melquisedeque. Irmãos, qual a profundidade dessa riqueza? Quando vemos em Gênesis capítulo 14, começa a aparecer a figura desse homem, Melquisedeque. Gênesis capítulo 14,
versículo 17, fala: após voltar Abrão de ferir a Quedalaormé e aos reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro do rei de Sodoma no vale de Savé, que é o vale do rei. E aí o versículo 18 fala: Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou ele a Abraão e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos, e de tudo lhe deu Abraão o dízimo. E aí no versículo 21 fala: então disse o rei de Sodoma a Abraão. Quando nós olhamos isso aqui, irmãos, nós vemos que o versículo 17 e o versículo 21, eles se completam. Mas o versículo 18, o 19 e o 20, parece que foi colocado um parêntese nessa história. Parece que foi colocado um parêntese nessa história. Mas para nós compreendermos melhor a leitura desse livro de Gênesis, vamos ler vamos ler Hebreus, capítulo 7. Hebreus capítulo 7, versículo 1. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo, primeiramente se interpreta rei da justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei da paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência, entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Continuando, o versículo 7 fala evidentemente, vamos ler do 4 mesmo. Considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo tirado dos melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi receberam o sacerdócio têm mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham estes descendido de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles recebeu dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Irmãos, que coisa rica! Abraão, ele deu o dízimo a Melquisedeque. E Abraão, naquela época, era superior, entre aspas, porque aqui diz que o superior é que abençoa o inferior. Então aqui Melquisedeque abençoou a Abraão. Então já prova que Melquisedeque era superior a Abraão. Mas como vamos ler nesse livro de Hebreus, o sacerdócio de Abraão não foi um sacerdócio perfeito. Assim como eu, como você, não somos pessoas perfeitas. Somos pessoas cheias de falhas. Mas louvado seja o Senhor por isso, porque hoje tem um sacerdote perfeito. Hoje tem um sacerdote da linha de Melquisedeque. Ele é um sacerdote perfeito e real. Continuando a leitura do livro de Hebreus, versículo 11. Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdote levítico, pois nele, baseando o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda que se levantasse outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei, porque aquele de quem são ditas essas coisas, pertence a outra tribo,
da qual ninguém prestou serviço do altar. Tá vendo aí? Pois é evidente que o nosso Senhor procedeu de Judá, tribo a qual Moisés nunca atribuiu sacerdotes. E isso é ainda muito mais evidente quando a semelhança de Melquisedeque se levanta outro sacerdote constituído não conforme a lei de mandamentos carnal, mas segundo o poder de vida indissolúvel. Porquanto se testifica, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Porquanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança, por causa da sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma, e por outro lado, se introduz esperança superior, pela qual nós chegamos a Deus. Louvado seja o Senhor, por quem nós chegamos a Deus. Irmãos, que maravilha! Esse sacerdote perfeito, irmãos, Cristo é esse sacerdote perfeito. Com seu viver humano na terra, como nós lemos no capítulo 17 de João, irmãos, que capítulo maravilhoso. Nós vemos que ele viveu nessa terra, ofereceu-se a nós pela eternidade, pelos pecados que ainda vamos cometer. Porque no Antigo Testamento, na lei de Moisés e o sacerdote de Arão, o sacerdote dos levitas, quando se pecava, tinha que se dar bezerros, carneiros, bodes como sacrifício pelo pecado, mas acabava de dar aquele animal, automaticamente você cometesse outro pecado, já tinha que levar outro animal. Mas esse nosso Senhor, ele se ofereceu. Louvado seja o Senhor. Esse livro de Hebreus, irmãos, ele é de uma profundidade gigantesca. Quando, vamos para o capítulo 8, fala assim, ó, ora, é esse o versículo 1, é essencial das coisas que temos dito, é que possuímos tal sumo sacerdote, que se assentou à destra do trono na majestade dos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto dons como sacrifícios. Por isso era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Irmãos, todo sacerdote naquela época, para a purificação dos nossos pecados, ele oferecia um animal. Mas esse sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, esse sacerdote perfeito, ele não ofereceu um animal, ele se ofereceu. Oh, irmãos, que maravilha! Ele se ofereceu, ele se fez, ele se deu por nós, se deu por você. Por isso que esse livro de João é um livro maravilhoso. Muitas pessoas acham ele um livro fácil de entender, mas esse livro é de uma profundidade maravilhosa. Porque ele diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu. E Cristo se ofereceu por mim e por você. É isso que o meu sentimento, irmãos, é que vocês entendam isso, captem isso, entre isso no seu coração. Cristo se entregou por você. Cristo te ama. E hoje ele é o nosso sumo sacerdote, que se compadece das nossas fraquezas. Continuando, amados irmãos. Vamos agora, Senhor Jesus, amém. Oh, Senhor Jesus, amém. Hebreus capítulo 5. Vamos voltar um pouquinho. Hebreus capítulo 5. Vamos ler o versículo 1. Porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas quais concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifício pelos pecados. E é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também eles mesmos estão rodeados de fraqueza. É por essa razão deve oferecer sacrifício pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. Assim também Cristo, versículo 5, ó que maravilha! A si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote,
mas o glorificou aquele que te disse: tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Irmãos, isso foi na ressurreição, quando o Senhor se deu por você e por mim na cruz. Quando ele ressuscitou, Deus disse: tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Antes o homem, o Deus primogênito, ele agora se tornou, antes o unigênito, o único filho de Deus, ele agora se tornou o primogênito entre muitos irmãos. Hoje nós temos um sumo sacerdote que se compadece de nós. Quando você vê o versículo 7, fala assim: ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrima, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todo aquele que nele crê. Vocês compreendem isso, irmãos? Ele se tornou o Salvador eterno. Ele foi jogado na eternidade, onde não há sombra nem variação de mudança. E ele fez uma promessa. E essa promessa de Deus nunca vai falhar. Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. E havendo ele dito, ele o fará. Eu posso fazer uma promessa para vocês, de dar para vocês um relógio, de dar para vocês um carro, de dar para vocês um livro. Mas essa é a minha promessa. Quantas promessas já quebramos? Você que está me ouvindo em casa, quantas promessas você já quebrou? Mas Deus nunca, jamais irá nos dar essa oportunidade de falhar, porque Ele vai cumprir toda a sua palavra. Esse sumo sacerdote, amados irmãos, ele é sacerdote para sempre. É um sacerdote perfeito. É um sacerdote real. É maravilhoso, irmãos, esse livro de Hebreus. Quando vamos aqui ainda, Senhor Jesus, capítulo 9. O livro de Hebreus agora, vamos para o capítulo 9. Versículo 24. Fala: porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos humanas, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Nem ainda para se oferecer a si mesmo, muitas vezes, como sumo sacerdote, cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio. Ora, nesse caso seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por toda para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. E assim como os homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Assim também Cristo, tendo-se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que aguardam para a salvação. Está vendo aí, amados irmãos? Cristo, ele se ofereceu uma vez por todas. Porque os sumos sacerdotes, eles entravam no templo, toda vez que o povo pecava, eles ofereciam um animal para ser imolado. E também para si mesmo, pelos seus próprios pecados. Porque como eu e como você, eram homens como nós, sujeitos às fraquezas, sujeito a tantas coisas que nos rodeiam. Mas Cristo foi diferente. Cristo, ele se entregou de uma vez por todas para solucionar todo o pecado do homem. E se tornou esse sumo sacerdote perfeito, segundo a ordem de Melquisedeque. Nosso viver, amados irmãos, ó Senhor Jesus,
Que o Senhor tenha misericórdia de mim. Que o Senhor tenha misericórdia dos amados irmãos. Que o Senhor tenha misericórdia de você que está nos ouvindo. Porque ainda vivemos uma vida em que queremos fazer as coisas da nossa maneira. E a nossa maneira não é a maneira do Senhor. O Senhor, Ele usa de diversas formas, irmãos, para solucionar o seu problema. Mas uma coisa nós precisamos fazer. Ir diante do Senhor com o coração puro, com o coração singelo. Tal qual nós estamos, devemos ir até o Senhor. E esse Senhor, irmãos, Ele purificará o nosso ser. Ele nos iluminará, Ele guardará o nosso viver diante dEle, porque por Ele, por meio dEle e para Ele são todas as coisas. Esse livro de Hebreus, ele é de uma profundidade maravilhosa. O livro de Zacarias tem um versículo que eu queria compartilhar com os irmãos. Zacarias, capítulo 8, versículo 23. Nesse livro fala o seguinte: assim diz o Senhor dos Exércitos: naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações, pegarão sim na orla da veste de um judeu e lhe dirão: iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está conosco. Hoje, amados irmãos, as pessoas precisam olhar para nós e perceber que Deus está conosco. Terá sido esse o nosso viver até agora? Muitas vezes, amados irmãos, não gostamos de perguntas, não gostamos de estar em canto de parede acuado, mas no nosso dia a dia precisamos fazer algumas considerações. Como anda o nosso viver diante dos irmãos? Como anda o nosso viver diante da sociedade? Como anda o nosso viver diante de Deus? As palavras que o Senhor tem nos dito, elas são espírito e são vida. Essas palavras são palavras para nos aproximar de Deus e não para nos afastar do Senhor. Então, durante todo o nosso dia a dia, nós temos que nos aproximar mais do Senhor. Nos dispor a servir o Senhor. Porque quando servimos o Senhor, há uma alegria no coração de Deus. Deus fica alegre com o nosso serviço ao Senhor. Só que várias vezes fazemos a obra do Senhor com o nosso esmero próprio, com o nosso sentimento divisivo, achando que o meu serviço é melhor do que o de A ou do que o de B, ou que eu sou mais capacitado que um momento e tal. E assim vamos vivendo uma vida que no decorrer a gente pode chegar diante do Senhor e o Senhor falar para nós que Ele não nos conhece por conta da maneira que nós vivemos. Falamos aqui para os irmãos do capítulo 14, 15, 16 e 17 de João. O capítulo 15 fala sobre a videira verdadeira. Nós precisamos estar amarrados a essa videira, recebendo esse suprimento de vida que o Senhor tem dado para nós. Essas palavras, amados irmãos, não são palavras jogadas de qualquer maneira. Elas são palavras para nos impactar, para nos encorajar. Esse alimento diário, amados irmãos, ele está cheio de revelação. Está cheio de palavra profunda. Nós vimos o gráfico que nós mostramos para os irmãos. Irmãos, que maravilha! Deus foi lançado na eternidade. Para Ele não existe tempo.
Um dia é como 1000 anos é como um dia. Para o Senhor não tem tempo. Para nós, tem tempo. A gente é ocupado, compartilhando essa semana mesmo, com alguns irmãos e algumas irmãs. Antes dessa pandemia, nós dizíamos que não tínhamos tempo. Tempo para buscar o Senhor, tempo para se alimentar da palavra. Éramos tão sobrecarregados com as nossas coisas que talvez não tivéssemos tanto tempo para o Senhor. Aí o Senhor providenciou essa situação. Aí essa situação ela veio. E aí agora, o tempo que não tínhamos foi dado a nós. Mas como vamos vendo, com o passar do tempo, o ser humano ele é como um camaleão. Ele vai se adaptando. Então, hoje, talvez a gente tenha menos tempo do que antes, porque você foi preenchendo o tempo com outras coisas. E o Senhor continua ficando de lado em nossas vidas, porque Ele não é a nossa prioridade. Vários irmãos que decorreram do Senhor na Bíblia, vários profetas, vários mestres, eles se deram para o Senhor. Eles deram o seu tempo para Deus. Essa semana, a gente estava ouvindo aquele quadro da Igreja em Vitória da Conquista, Tira a Sandália dos Pés. E foi falado sobre o SEAP, foi falado sobre a pregação do Evangelho pelo irmão Evandro. E também por Caio, que estava conduzindo aquela reunião. E o que mostra para nós, irmãos, é que nós podemos servir ao Senhor aonde nós estivermos. Seja no trabalho, seja na escola, seja nas ruas, fazendo a comportagem dinâmica. Nós podemos servir ao Senhor. Através das mídias sociais também podemos servir ao Senhor. Podemos, através das mídias sociais, enviar palavras de encorajamento para as pessoas. Podemos colocar no nosso status, posso orar com você? Deus olha do céu, Ele olha, amados irmãos, para nós, e Ele faz uma pergunta para você. Posso contar com você? No nosso dia a dia, que o Senhor possa contar conosco, irmãos. Mas, principalmente, que Ele possa trabalhar cada vez mais a sua natureza dentro de nós. Removendo as impurezas que há dentro do nosso ser. Porque hoje, graças a Deus, nós temos um sumo sacerdote que se compadece de nós. E esse sumo sacerdote, ele só tem um objetivo, que é o que nós vamos ler aqui agora dentro do capítulo 17 do Evangelho de João. Eu vou ler para os irmãos, olha. Capítulo 17, João, capítulo 17. Vamos ler. Oh, Senhor Jesus. Versículo 20. Não rogo somente por esses, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Eu lhe tenho transmitido a glória com que me tem dado, para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhe fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles
esteja. Essa é a vontade do nosso Senhor. Que Ele esteja cada vez mais em nós e nós nele estejamos. Que o Senhor guarde sua noite, guarde sua semana e que você possa ruminar essa palavra. Jesus é o Senhor. A visão que recebi, tudo mudou e me fez renunciar tudo que sou. Minha mente não pode alcançar, com palavras não sei explicar, mas tornou-se irresistível o que vi. O que és, ó Deus, deseja ser em mim. Em glória me farás parte de ti. Vou me entregar, nada mais vai me prender. Eu vou à luta, no caminho apertado sigo em frente, esquecendo-me daquilo que pra trás ficou. Vou me entregar, prosseguir até viver o amor perfeito, avançando para aquilo a que fui feito, mergulhar em tua essência e ser contigo. Vou ficar louco, a promessa vai virar realidade, nós enfim unidos pela eternidade, a perfeita alegria viverei em ti. Prosseguir até viver o amor perfeito, avançando para aquilo a que fui feito, mergulhar em tua essência e ser contigo. Vou ficar louco, a promessa vai virar realidade.